Olá, queridos, já vamos começar a nossa aula. Sim, nesse próximo domingo vamos tratar sobre Jesus, o pão da vida. Mas antes, eu peço a você duas coisas importantes. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se neste canal e eu peço a você ative o sininho para receber as notificações das aulas que estou postando toda semana. Se te edificar, eu peço o plus, ou seja, a terceira coisa a você, compartilhe essa aula para alguém, deixe o seu like, o seu comentário. Deus abençoe e fique com essa aula para edificação da sua vida. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo ao canal do professor Douglas Scarpe. Vamos para mais uma lição. Nós estamos estudando as lições bíblicas CPAD, cujo tema desse trimestre é "E o Verbo se fez carne". E o Verbo se fez carne, nós vamos fazer um comentário da lição de número 4. Sim, número 4, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 27 de abril. E o tema dessa lição é Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Não perca o foco do tema dessa lição. Jesus como o pão da vida. Nós temos o texto áureo que encontra-se em João capítulo 6, verso de número 48. Esse é o texto áureo que nos diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E a verdade prática desta aula, ela diz o seguinte: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Jesus é o pão da vida que pode saciar ou que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Já de introdução, nós vamos observar que o comentarista, nosso querido teólogo, pastor Elianai Cabral, ele diz o seguinte, que o Senhor, ele multiplicou pães e peixes para saciar a fome da grande multidão. No entanto, Jesus percebeu algo muito maior do que a fome física, a sede física daquela multidão que estava ali, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus viu ali uma oportunidade, estrategista como sempre, uma oportunidade para poder semear mensagens do reino de Deus. E ele pegou a figura ali do pão, dizendo que ele de fato é o pão que produz vida e que pode saciar a fome daqueles que estão sedentos. Bom, nesse contexto ele fala sobre Moisés ter dado pão no deserto, mas o povo continuou sedento da verdadeira comida. Então, na introdução, o professor Elianai Cabral, ele diz que, no entanto, Jesus ele nota que as pessoas elas estavam focadas apenas na necessidade física. Então, Jesus ele vê que esse povo estava voltado para as preocupações mundanas, ou a única forma de saciar a sua fome imediata, não diferente. Então você, já na introdução, tem que trazer essa introdução e aplicá-la nos dias de hoje, porque nós estamos também diante de pessoas que só procuram a Jesus para que Jesus possa saciar a fome imediata, a necessidade imediata. Este povo estava procurando Jesus também. Muitos deles estavam procurando Jesus apenas para ter os seus problemas resolvidos imediatamente. Então, nós vamos ver que a lição ela vai girar em torno do quê? Da dependência de resolução de problemas materiais? Não, mas da dependência única e exclusivamente de Deus por meio de Cristo, que pode saciar a fome que essa nossa geração carrega em si. Então a lição dessa semana ela visa demonstrar o quê? Que nós somos unicamente dependentes de Deus.
Essa dependência, ela não se limita apenas à necessidade física ou material, mas está acima de tudo, ou refere-se à nossa necessidade espiritual, que somente Cristo pode saciar, porque Ele é o pão da vida e pode satisfazer plenamente o nosso vazio. O homem tenta buscar, a mulher tenta buscar em muitas coisas, projeta essa fome e sede que carrega em diversas coisas, em bens materiais, em status, em qualidade alta de vida, em compras, em viagens, mas só em Deus nós podemos de verdade encontrar a plenitude da vida, somente se alimentando deste pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, as suas palavras e os seus ensinamentos. Então, já no tópico de número 1, nós vamos ver que Jesus, ele está diante da multidão. E esse é um dos milagres extraordinários de Jesus. Diante de mais de 5.000 pessoas, porque não se contava mulheres e crianças. Então, ele está diante de 5.000 homens, com suas mulheres, com seus filhos. Então, ultrapassa aí aproximadamente 15.000 pessoas. Então, a multiplicação dos pães e peixes aconteceram da seguinte forma. Nós vamos ver que o Evangelho de João faz questão de narrar esse milagre impressionante de Jesus. Lembrando que nós estamos estudando Jesus na perspectiva de João, na cosmovisão de João. E João faz questão de sinalizar os milagres de Jesus. Ele não utiliza a palavra milagres, mas ele fala sobre os sinais de Jesus, porque ele tem o objetivo de quê? De apontar para a divindade de Jesus. Então são 7 sinais extraordinários que apontam para a divindade de Jesus. Ele é divino. E um desses sinais é a multiplicação de quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Então o Evangelho de João, ele relata esse sinal impressionante, esse milagre impressionante de Jesus, quando ele consegue alimentar mais de 5.000 homens. Essa narrativa desse milagre, nós podemos observar também que encontra-se em outros evangelhos, ou nos evangelhos sinóticos. Quais são esses? Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos encontrar também essa narrativa. Então, no capítulo 6 e versículo 1, João começa com a expressão depois disso. Esta frase refere-se ao quê? Refere-se aos acontecimentos que seguem. Ou seja, as palavras de Jesus dirigida aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa, mencionando ou mencionada no capítulo de número 5. Então, depois disso, o capítulo de número 6 inicia, onde há esse milagre extraordinário, esse sinal extraordinário, mas esse sinal extraordinário do capítulo de número 6 inicia com o quê? Com depois disso, ou seja, do diálogo de Jesus com os judeus, na festa lá em Jerusalém. Então, o milagre em si, como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação de poder ilimitado de Jesus. Então lembre-se que as biografias escritas pelos evangelistas em seus evangelhos para mostrar Jesus, um dos objetivos principais é o quê? Mostrar o poder ilimitado de Jesus. E não diferente no capítulo de número 6 de João, ou do evangelho escrito por João, nós vamos ver isso também. Ele tem como objetivo de mostrar esse poder ilimitado de Jesus. Então nós vamos ver que qual era o interesse dessa multidão experimentando esse milagre? O que eles procuravam? O que eles buscavam? Será que o que essa multidão procurava e buscava, será que é a mesma coisa que a multidão de hoje busca e procura? Bom, vamos observar que Jesus,
Ele percebeu que a multidão o seguia devido aos seus milagres de cura e realizações de milagres, mas não para escutar a sua mensagem. Então, em Jerusalém, os líderes religiosos dos judeus não apenas rejeitaram-no como Messias, como também procuravam a morte de Jesus. Então, ao deixar Jerusalém, depois de saber que os líderes religiosos queriam o matar, ele deixa Jerusalém. Então, ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou o quê? Afastar-se para estar a sós com os seus discípulos no deserto. Mas a presença de Jesus sempre atraía grandes multidões. E no capítulo de número 6, verso 2 de João, nós vamos observar que uma grande multidão, ela começou a se aproximar de Jesus, e ali Jesus ele nota que as pessoas não estavam interessadas apenas em ouvir as suas palavras como filho de Deus, palavras eternas. Então, no dia seguinte, Jesus ele encontra novamente essa multidão que queria mais do que pão. E Jesus a confronta ao mostrar que aquela multidão estava procurando apenas o alimento material. Então nós vamos ver que, ignorando o verdadeiro pão do céu, a multidão estava preocupada ou procurando o quê? O pão físico, o pão que pode saciar apenas essa necessidade fisiológica. Então, a situação não é muito diferente dos dias de hoje, conforme diz o nosso querido professor. Não é diferente dos nossos dias, quando multidões e multidões de muitas pessoas se apressam atrás apenas de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. Pode observar que existem igrejas que vendem, que ofertam milagres e ficam abertas diuturnamente, e há milhares e milhares de pessoas nessas igrejas. Por quê? Porque a maioria dos crentes ou daqueles que vêm para o cristianismo buscar a Deus só vem por meio do quê? Por meio do pão físico, ou seja, da necessidade física. É uma cura física, é uma libertação física, é saciar a fome física, é conquistar a casa do ano, é conquistar o carro do ano, é conquistar, só conquistar. Mas quando é necessário ouvir a mensagem central do Evangelho, que é: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, o que acontece? Essas pessoas, elas dão um tchau para Jesus e abandonam a Jesus. Jesus ele se depara com esse tipo de gente e ele chama a responsabilidade dessas pessoas, dizendo: vocês só me procuram pelo pão que padece, pelo pão, pelo milagre que hoje é realizado, amanhã não serve para nada. Para o milagre de cura, que resolve o problema hoje da doença, mas daqui a pouco aparece outra doença e depois vem a morte. Vocês só me procuram pelo pão que padece, que perece. Então Jesus chama a atenção desse povo, dessa multidão, e nós precisamos, como professor, incentivar, instruir a turma, a classe. Nós necessitamos diariamente buscar pelo pão, não que padece, mas pelo pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Somente Cristo no coração pode resolver o problema de multidões. Você pode observar que existem multidões e multidões morando em palácios, em casas enormes, lindas, mas padecendo, sofrendo emocionalmente. Por quê? Porque não experimentou ainda do pão vivo que desce do céu, que é Jesus Cristo. No tópico 2, Jesus desafia a fé dos discípulos. Nós vamos observar que Jesus ele subiu ao monte. Que monte seria esse? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Então nós vamos ver que
tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações ou terrenos, embora não fosse particularmente alta, podiam servir como o quê? Como um local adequado para Jesus dirigir aos seus discípulos e à multidão. Então nós vamos ver que provavelmente um local mais alto, ele utiliza desse local como um púlpito para se dirigir à multidão. Assim ele subiu ao monte, se assentou com os seus discípulos e dali, ou a partir dali, nosso Senhor, ele avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro para que ele pudesse ensinar. E qual que foi o desafio para os discípulos nesse contexto? Nosso professor diz que o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele utilizou a situação de uma multidão necessitada para o quê? Para transmitir aos discípulos uma valiosíssima lição. E que lição é essa? Então, lembre-se disso. Esse milagre da multiplicação de pães e peixes feito por Jesus, Jesus utiliza desse milagre, desse momento, desse monte que ele se encontra, da multidão para passar uma lição preciosa para os discípulos. Nesse momento, os discípulos compreendiam que muitos dos desafios da missão evangelística não podem ser superados apenas com o esforço humano. Essa é a missão, esse é o objetivo, essa é a visão do milagre de Jesus. A dependência única e exclusivamente de Jesus. Aí ele fala que o discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta, em João 6, capítulo 6, versos 7 ao 10. Então aqui o Senhor estava demonstrando o quê? A limitação humana em resolver os problemas complexos. Naquele local não havia condição de comprar o quê? Comida. E Jesus, ele joga a responsabilidade para os seus discípulos quando os seus discípulos chegam a levar a ele a necessidade da multidão, de alimentar a multidão. Jesus devolve essa responsabilidade aos discípulos para que eles pudessem fazer isso, só que eles veem, avistam que não tinha local para comprar comida e mesmo assim, com o dinheiro que eles possivelmente carregavam, não dava para alimentar aquela multidão. Então existem necessidades que nós não conseguimos superar, que nós não conseguimos realizar algumas ações. Então, o Senhor desafia o quê? Desafia assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento. E ali Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, e ele passa para os discípulos, mas antes disso, dá graças a Deus, ora a Deus, agradece a Deus, entrega aos discípulos e estes entregam à multidão. Então, uma lição muito importante dessa provisão é a seguinte: os discípulos descobriram um menino e esse menino trazia consigo o quê? Um lanchinho da tarde, contendo em seu alforje o quê? 5 pães pequenos de cevado e 2 peixinhos. Capítulo 6, verso 9 de João. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e deu nas mãos dos discípulos e realizou um grande milagre de multiplicação. Então a quantidade foi tão grande que precisou o quê? Buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes às multidões e depois o quê? Guardar os 12 cestos cheios de pães e peixes que sobraram. Assim, todos comeram até saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Então, ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que de fato acreditam nele.
Então, nosso professor Elienay Cabral traz para nós esse desafio que foi para os discípulos e também é para nós, serve para nós. Existem situações que o nosso conhecimento, o nosso canudo, o nosso intelecto, não resolve. Somente Deus pode resolver. Por quê? Porque necessita de quê? De um milagre extraordinário da parte de Jesus. E por fim, para concluir, porque esse não é um milagre em si mesmo. Esse é o milagre que aponta para o quê? Para uma verdade suprema. Todos os milagres ou sinais realizados por Jesus apontavam para quê? Para uma realidade suprema, a divindade, o poder, a magnificência de Jesus Cristo. E esse não diferente. Então, no tópico 3, Jesus, ele ensina que ele de fato é o pão que desceu dos céus. Então, qual é o real interesse da multidão? Como vemos, no dia seguinte ao milagre da multiplicação de pães e peixes, a multidão que havia participado desse episódio, desse movimento, desse momento, buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, verso 22 e 24. Ao encontrá-lo, depois que encontraram Jesus, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse: na verdade, Jesus diz, na verdade, vos digo que vocês me buscam não pelos sinais que vistes, para me adorar, para prostrar adoração ao meu Pai. Não por esses sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6,26. O Senhor compreendia o quê? Que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que pudesse satisfazer as necessidades materiais apenas. No entanto, para além do físico, nosso Senhor queria o quê? Oferecer o pão que desceu do céu. Então, olha a importância, porque existem religiões, existem teologias que só querem resolver o problema físico das pessoas. Não, precisamos nos enganjar em um projeto social, só para matar a fome física. Mas Jesus olha isso aqui e fala, não basta resolvermos o problema da fome física do ser humano. O ser humano necessita resolver o seu maior problema, que é o quê? A fome e sede espiritual. Não adianta ficar levantando projetos atrás de projetos, para tentar amenizar a fome da cidade, a fome do bairro, ação social para cá, ação social para lá. E o verdadeiro e genuíno evangelho? Jesus mostra que essa multidão só buscava ele por quê? Por causa da ação social que ele fazia de vez em quando em operar milagres por meio do quê? Por meio de multiplicação de pães e peixes. Mas ele olha para a multidão e fala, vocês só me buscam por essa ação social, mas eu sou o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, apontando para a realidade de Cristo, do verbo vivo, do evangelho genuíno, não se tornar carnívoro, não, mas ter comunhão com Cristo. Comer do corpo, beber do sangue é ter comunhão única, exclusivamente, entregar totalmente o seu sentimento, a sua devoção, a sua vida a Jesus Cristo. Somente assim, de fato, vocês terão parte comigo. Jesus fala, em verdade vos digo. Quando ele repete essas palavras, verdade, ele quer atenção total para aquilo que ele vai passar à multidão. Então o povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão vivo, o pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente pode apaziguar a fome do ser humano. O que é o pão do céu?
O que significa o pão do céu? Qual a necessidade que o mundo necessita? Ficou redundante, mas por que o mundo necessita desse pão vivo, pão do céu? Não é preciso debater a respeito, não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do quê? Do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos, conforme nós vamos ver aqui, há pelo menos 7 declarações no Evangelho escrito por João, 7 declarações no Evangelho escrito por João que autenticam a identidade de Jesus. Quais são elas? Eu sou o pão da vida, conforme acontecendo nesse episódio, na multiplicação de pães e peixes. Jesus diz: eu sou, lembrando que o eu sou já aponta para a sua divindade. Então, eu sou o pão da vida. Quem se alimentar desse pão que sou eu não terá vida, ou seja, alimentar-se da divindade, da comunhão, do amor, do perdão, da paz que somente Deus pode proporcionar. Sete declarações no Evangelho de João que autentica a identidade de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e vida, eu sou a videira verdadeira. 7 descrições que apontam para a divindade de Jesus. E ele operava milagres, ele operava sinais, e muitos desses sinais que ele operava mostrava a sua divindade. E além de mostrar 7 sinais operados por Jesus para provar que ele é divino, João também faz questão de organizadamente pontuar 7 expressões a respeito de Jesus que atribui a identidade dele nessas palavras: eu sou. Então, todas as vezes que nós lermos, eu sou o pão, eu sou videira, eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, ali João está com a missão de apontar para a divindade de Jesus. E o que é comer do pão? Nosso professor, ele vai nos instruindo a respeito sobre isso. O que é comer do pão, ou comer o pão que Jesus proporciona para nós? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Então há uma mudança. João 6,51. Mais tarde o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, o texto da ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, 1 Coríntios 11, 24 e 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se ao quê? Refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecados daqueles que se arrependem e crêem no Evangelho, proporcionando-lhe salvação eterna. Então, quando Jesus oferece a sua carne, ele não está falando para nos tornarmos carnívoros. Não é carne física, é uma simbologia. Conforme Paulo traz a ilustração para nós, naquele versículo da ceia, em que todo mês nós tomamos posse e acessamos por meio da ceia do Senhor e fazemos o que? Menção e trazemos à memória o que? A vida, a morte, a ressurreição e a promessa de que Cristo voltará em breve. Então, comer do pão, beber do sangue significa o quê? Significa um simbolismo que trazemos à memória de que a obra dele foi por mim, foi por você. Então, o que significa comer do pão, beber do sangue de Jesus? Significa ter comunhão com Jesus.
O que é a ceia, senão um momento de comunhão, um momento de trazer à memória a obra vicária de Jesus na cruz do Calvário, a obra substitutiva de Cristo na cruz por nós. Éramos para estar lá, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a morte, nós merecíamos estar longe de Deus, mas por graça Deus envia Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados. E poderíamos fazer o que for, poderíamos tentar viver na mais alta santidade, mesmo assim isso não iria aplacar a ira de Deus contra a humanidade que pecou contra um Deus santo. Por isso ele envia Jesus Cristo. Então, por isso ele está convidando a multidão, não apenas labute, não apenas busque, não apenas anseie pelo pão físico, pelas coisas materiais, mas busque pelo vivo pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e traga à memória a morte e ressurreição de Jesus. E viva uma vida em comunhão. Isso é, de fato, se alimentar do pão vivo que desceu dos céus. Então faça, professor, esses apontamentos importantíssimos. Então, na conclusão, nós podemos observar que nesta lição, nesse nosso encontro, nós compreendemos mais sobre o pão da vida, compreendemos mais sobre o pão que Cristo ofertou por nós. Assim, aqueles que se alimentam da palavra de Deus podem satisfazer a fome, a grande fome espiritual, e pode receber, além disso, a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível, como aquela mulher que nós aprendemos na aula passada, experimentou da água viva, uma água inextinguível, um pão inextinguível, que não extingue, que não cessa, que não seca, que não acaba, que não termina. Então, por consequente, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica e também relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona o quê? A vida em abundância, a vida eterna. Deus foi quem nos criou com a necessidade fisiológica do alimento material. Foi Deus quem fez a nossa composição dessa forma. Não é pecado nenhum buscarmos pelo alimento dessa terra. Isso é um dever nosso, de todo cristão piedoso, se alimentar bem, dormir bem, não tem problema nisso. Só que não se pode ficar apenas nisso. Não se pode ficar apenas nisso. Temos que buscar o quê? O pão vivo que desceu do céu, que é o quê? A comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, por meio de quê? Por meio da lembrança da obra magnificadora, da obra que traz para nós transformação, dessa obra magnífica de Deus. Professor, lembre-se sempre disso. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. O ser humano necessita saciar a sua sede e fome espiritual, e só Cristo tem essa missão, esse propósito, e só Cristo pode satisfazer. Até a próxima aula, que Deus abençoe sua vida.